Então, aqui eu vou mostrar para agora sobre a questão de calibragem das médias, tá? Conforme o mercado ele muda a volatilidade versus a liquidez dele, o mercado ele fica diferente, tá? Então o que acontece? Como o gráfico de Renko aqui ele é puramente ação e preço, conforme muda a liquidez do mercado versus a volatilidade do mercado, ele muda o comportamento aqui do gráfico. Como diz assim, o box aqui do 20R são 20 ticks, então, ou seja, cada box aqui são 100 pontos no 20R. Quando o mercado está muito violento para cima, as minhas médias tendem a descalibrar. Como eu uso minhas médias para fazer trade, então um setup meu que havia funcionado muito bem durante um período passa a não funcionar no outro, tá? Então, de que forma que eu uso para calibrar essas médias, para mim estar sabendo se eu devo aumentar o tamanho do ranking que eu opero, ou se eu devo diminuir o valor do ranking que eu opero. Claro que pode ser que alguém veja esse vídeo depois e não concorde comigo, ou discorde, coisa assim. Todo mundo tem o direito de fazer o que acha que é válido para si, tá? Eu só uso isso aqui que para mim funciona, tá? Então eu uso para mim aqui e acho isso muito interessante. Por que acontece? Conforme muda a liquidez versus a volatilidade, né, ou a volatilidade versus a liquidez, para quem não sabe, liquidez que o mercado tem é o que? É bastante oferta de compra e de venda, isso é liquidez, e o mercado fica volátil quando essas minhas ofertas de compra e venda estão muito distantes uma da outra, entendeu? Então digamos que aqui são as minhas ofertas de venda, que tem uma oferta de venda aqui, longe do preço tem outra, que tem uma oferta de compra, longe do preço tem outra. Então o mercado fica volátil, ele tem que andar muito para pegar essas ofertas. Ou seja, o mercado tem pouca liquidez. O mercado com bastante liquidez é como ele tem bastante ordens de venda uma próxima a outra, ou em cima da outra aqui, certo? O mercado vem até, às vezes, volta sem consumir todo o lote que estava aqui na venda. Tanto para compra, eu tenho várias ofertas aqui para compra, que o mercado chega a vir, às vezes na compra, nem consegue consumir toda a quantidade de lote e já acaba voltando para o preço dele e continua essa liquidez sendo oferecida aqui. Então, ou seja, o mercado tem liquidez. Então, o mercado tende a ficar mais lateral quando tem liquidez, até que ele consuma toda a liquidez no lote de preço e venha buscar mais liquidez na próxima faixa de preço, entendeu? Então, ou seja, o mercado tem liquidez. Então, em cima de liquidez que a gente busca as operações que o mercado costuma ter tendência mais o mercado costuma ter tendência mais direcional quando o mercado está com liquidez. O mercado quando ele está volátil, ou seja, ele vai lá, pega a venda lá em cima, vem aqui embaixo, pega a compra aqui embaixo, vai lá em cima, pega a venda em cima, então o mercado fica muito zigue-zagueando. Não significa que o mercado com liquidez ele não fique lateral também, mas pelo menos tem pontos, regiões que você consegue defender o teu preço, que você possa pegar dentro dessa lateralização um tradezinho ou outro ali, entendeu? Mercado volátil também você consegue pegar operações dele, mas o teu stop tende a ser mais falho. Como o mercado está volátil, ele pode dar aquela vilhanada e voltar a te tirar sem muita proteção. Então, geralmente a gente escolhe mercados com muita liquidez aí para que a gente possa operar, tá? Então, quando o mercado modifica a questão de volatilidade e liquidez, o gráfico de Renko ele modifica também. Então, os teus filtros de indicadores que você usa para operar aqui, eles tendem a falhar conforme a liquidez do mercado muda. Eles tendem a ficar diferente, a ficar descalibrado, que eu chamo. Então, para você calibrar ele, para você ter mais uma leitura mais fina dele, para que ele volte a te mostrar o que realmente você quer ver, você tem que calibrar eles. E uma forma que encontrei de calibrar ele é olhando as médias. Aqui a posição das médias, certo? Que eu percebo que aqui as minhas médias estão descalibradas, porque eu estava operando até o 20R esses dias, e aqui como o mercado ficou lateral, ou seja, ele perdeu um pouco de volatilidade, ficou preso dentro de um range, a calibragem das minhas médias mudou. Então eu vou ter que calibrar elas novamente. Então aqui eu tenho a minha média de 20 aqui no 108, certo? E tenho aqui minha média de 200 no 108,793, 108, aqui no 108,157. E aqui minha média de 20 está no 108,258. Até que não está tão longe, tá? Assim, como está próximo, até posso operar assim. Agora o que me preocupa é a minha média de 200, ela está um pouco afastada do que está aqui dos 5 minutos. Certo? Então, de certa forma, se for pegar aqui distância em pontos, né? O mercado fechou aqui até a minha média de 200 no Renko, eu tenho 740 pontos. E aqui, vamos ver quanto que eu tenho aqui. Eu tenho 300 pontos. Então, ou seja, eu dobro. Então, isso pode muito bem falhar um indicador meu na hora de apontar um trade para mim, porque está o dobro diferente, tá? E a questão
da média de 20, aqui ela tá pouca diferença, tá? Aqui é 108 pontos, tá? Mas aqui também provavelmente deve estar o dobro. Aqui tá 200 pontos, quase o dobro. Então isso pode fazer com que o indicador fique descalibrado e eu acabe entrando num falso positivo num trade aqui. Então, como que eu calibro isso? Tendo o seguinte que vamos dizer assim, eu vou deixar marcado aqui na tela para vocês entenderem que fica mais fácil do que eu falar antes, depois explicar. Eu vou marcar minha média de 200 aqui, ó, da cor dela, 108.793, tá? E vou marcar de branco minha média de 20 aqui, tá? Minha média de 20 está em 108.157, 108.157, beleza? Então eu tenho aqui as minhas médias anotadas, certo? Aí para mim, Roseli, o que eu tenho que fazer então para calibrar as médias? Eu tenho que aumentar ou tenho que diminuir? Bom, vamos dizer que você não sabe se tem que aumentar ou diminuir, então você vai no chute, tá? Eu já sei que aqui eu tenho que diminuir, porque se o mercado ganhou liquidez e está mais lateral, o range dele diminuiu. Se o range dele diminuiu, ele está menos volátil. Se está menos volátil, eu tenho que diminuir aqui, mas isso é conhecimento meu. Se você não sabe, não tem problema. O que você vai fazer? Eu não sei, eu tenho que aumentar e diminuir. Tá, vou botar aqui 25R para ver como é que fica. 25R, pá. Bom, o que aconteceu? No 25R, a minha média de 200 estava em 793, foi para 877, certo? O que aconteceu? Ela aumentou o valor. Então, ou seja, eu aumentei o gráfico de Renko, que aumentou o valor da média. E a média de 20? Bom, a minha média de 20 ela está com 108.157, ela foi para 108.004. Ou seja, eu aumentei o gráfico de Renko e minha média de 20 diminuiu o valor dela. Então, ou seja, quanto mais eu subo o meu tempo de Renko, mais eu aumento, mais sobe a minha média o valor da minha média de 200. Quanto mais eu diminuo, quanto mais eu aumento o tempo do gráfico de Renko, mais eu diminuo a minha média de 20. Então, ou seja, uma vai ao contrário da outra. Quanto maior o tempo de Renko, maior o valor da média de 20, da média longa, né? E quanto maior o tempo de Renko, menor é o valor da minha média de 20, ou seja, a minha média longa diminui o valor. Então, um é o oposto do outro, tá? Então, para se decorar é fácil. Se a minha média de 200 está longe do meu preço em comparação com os 5 minutos, eu tenho que diminuir. Se ela está perto demais do meu preço, eu tenho que aumentar, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu coloquei 25R aqui e eu vi que ela aumentou o valor em vez de diminuir, eu quero diminuir o valor, se eu quero diminuir o valor da média de 200, certo? Eu tenho que jogar para baixo. Se eu quero jogar para baixo, vamos dizer assim, eu não sei qual que é o valor que eu tenho que deixar. Então, eu estava no 20R, certo? Então, eu vou pôr aqui primeiro no 19R para ver como é que fica. Coloquei no 19. Ou seja, no 19 está com 793 no 20. Caiu para 747. Então, eu baixei o valor do Renko, baixou o valor da minha média. E, contrapartida, o valor da minha média de 20 ficou idêntica, tá? O 19R para o 20R não mudou. Por quê? Porque a minha média de 20 só vai mudar quando tiver uma grande alteração no número de box aqui, porque ela vai levar sempre em consideração os últimos 20 de box. Então, trocando um ticket aqui só, que são 5 pontos, nos últimos 25 boxes aqui, não alterou minha média de 20, alterou só minha média de 200, tá? Mas tá longe ainda aqui do que eu quero que ela esteja. 747 para 302 é muita diferença. Então, eu vou baixar mais um pouco. Vou baixar aqui para o 18R. 521, 372, tá ficando próximo. E minha média de 20, agora sim, minha média de 20 alterou. Ela foi de 157 para 206. Aqui está 258, então eu posso baixar mais um. Por aqui 17R. Opa! Agora aqui no 17R eu tenho aqui 108.357, 108.372. Tá perfeito já. Tá muito próximo. E aqui é de 20 eu tenho 108.208 com 108.258. Então, ou seja, tem 50 pontos da média de 20 de diferença, certo? E tenho aqui 17 pontos da diferença da média de 200. Então tá quase perfeito. Mas assim, vamos pôr no 16 para ver se fica mais próximo ainda. 16R. 16R. Não, 16R já estragou. Colou a média na outra já. Aí já não ficou legal. Então, ou seja,
para mim operar aqui, o que eu deveria ter operado essa semana que passou, certo? Aí na semana essa semana aqui do dia 6 ao dia 10 de fevereiro de 2023, seria o 17R que eu devia ter utilizado para operar. Então, dessa forma, os teus filtros sempre vão acontecer dentro de uma volatilidade versus liquidez que o mercado está te oferecendo. Então, você mantém isso aqui, teu setup sempre tenta dar certo, principalmente quando você usa muito filtro de indicador para você usar no trade, tá? Porque quando você usa um filtro de indicador para entrar num trade, para definir se aquele setup ele tende a falhar ou não, ele tende a ser assertivo ou não, você tem que manter as suas médias calibradas, tá? Porque são as médias que vão te dizer qual que é a liquidez do mercado tá. Então eu entendo o seguinte, que quanto mais lateral o mercado tá, menor vai ser o meu gráfico de renko. Quanto mais lateral o mercado tiver, menor vai ser o renko que eu vou operar, certo? Então quanto menor, mais lateral o mercado tiver, menor é o gráfico que eu vou operar, certo? E se o mercado tiver num lateral, num range estreito, vai ser menor ainda o gráfico que eu vou operar, certo? Se ele está num canal largo, aí sim eu tenho que subir um pouco o meu renko para mim operar. Se ele está num canal largo. Então, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, eu vou botar aqui o índice de 5 minutos nos 60 minutos, para vocês verem como ele vai estar mais lateral. Ó. Então, aqui nessa semana aqui, ó, o mercado ficou lateral. Então, se o mercado está lateral, o meu range diminui. Antes eu estava no 20R, porque o mercado estava com uma tendência forte de queda aqui, ó, no 20R. Então, essa semana eu comecei a operar no 20, aí já senti como é que estava diferente, então já vai para o 17R, para você começar a operar no 17R. Mercado mais lateral, aqui é gráfico de renko menor. Mercado mais volátil, gráfico de renko maior. E é dessa forma que eu utilizo para calibrar as médias, e eu tenho certeza que meu setup sempre vai funcionar dentro das condições do mercado. Mesmo o mercado mudando, se modificando para maior liquidez, maior volatilidade, eu mantendo as minhas médias configuradas assim no renko, eu vou ter uma boa assertividade. Aí você pode se perguntar assim, Rogério, mas e por que você não opera nos 5 minutos então, já que você calibra suas médias pelos 5 minutos? Eu não opero nos 5 minutos porque, como eu falei para vocês, eu uso o filtro dos indicadores para mim entrar aqui no trade. Uso o filtro de indicadores para mim entrar no trade. Então, se eu uso o filtro dos indicadores para entrar no trade e a liquidez do mercado muda, os meus filtros também têm que mudar. Certo? Então, o que eu teria que fazer aqui para me tornar mais complicado isso ainda? Se a minha liquidez aqui, se o mercado está mudando aqui dentro dos 5 minutos, certo? O que acontece? Se eu for colocar um filtro para me entrar, vamos ver um setup aqui. Ó, esse setup aqui, ó, que é a volta em V que eu costumo dizer que ele fez aqui. Tudo bem que não teve muita simetria aqui, mas digamos que ele armou um pivô de alta aqui para mim entrar. Aqui está contra as médias, mas vamos esquecer as médias, tá? Armou um pivô de alta para mim entrar aqui e esse trade deu certo. Isso foi no dia 10, no dia 10, na sexta-feira. Então como aqui eu já tenho calibrado, aqui o 17R, perceba que o movimento dele aqui foi muito idêntico, muito parecido aqui o movimento que ele fez aqui, ó. O movimento dele, ele fez aqui, voltou, fez um pullback, rompeu, armou um pivô de alta, stop aqui embaixo, meu alvo 2 vezes isso aqui para cima, que seria aqui praticamente um ajuste. Seria um trade, mas por que eu não daria trade? Porque está contra as médias, está contra a média de 200, eu não opero contra a média de 200. Os mais agressivos eu opero, eu não opero porque a assertividade tende a ser menor. Estou a comprar contra a tendência aqui, porque aqui é minha tendência primária, eu só opero a favor da tendência primária, tá? E no meu gráfico 5 minutos, ele mostrou bem isso aqui. Mostrou bem isso aqui. Agora, veja a diferença. Aqui no meu gráfico no meu MACD, ele deu essa diminuição de volume aqui, pá, beleza, mostrou que praticamente o mercado estava fazendo. Deu essa diminuição de volume. Já aqui, ele ficou diferente, ele fez esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui, e aqui ele fez um fundo mais alto, com volume até um pouco maior. Aqui. Por que isso? Porque o mercado encontrou liquidez aqui. Então o cara vendeu chamando liquidez para depois subir comprado. O MACD me mostrou isso. Mas o que isso quer dizer para mim aqui no meu trade? Que esse movimento que tende a falhar. No índice o movimento tende a falhar. Então aqui o indicador já está me avisando. Porque o que o MACD devia estar aqui também? O que o MACD devia estar fazendo aqui no 17R? Como ele fez isso aqui, no MACD também devia estar isso aqui. Aqui, fundo mais baixo, volume maior. Fundo mais alto, volume menor. E o MACD não fez isso.
Você, Roseli, mas o trade aqui deu certo. Sim, aqui deu certo. Mas esse trade costuma dar certo 40% das vezes contra a média de 200. Que é a média de 200 para cá. Então é por isso que eu não faço. Não vou entrar num trade que me dá 40% de assertividade. Ah, Roseli, mas o alvo não é 2 vezes? Não é lucrativo? Sim, mas se eu tenho aqui trades que me dão 70%. Se eu tenho trades que me dão 70% de assertividade, me dão 75% de assertividade, por que eu vou entrar no setup? Desculpa, gente. Por que eu vou entrar no setup que me dá 40%? Eu vou esperar um trade que me dê isso aqui para mim entrar. E o alvo é o mesmo. É 2 vezes o meu risco. Certo? Então, só queria mostrar para vocês a questão de calibragem de média. E por que eu calibro aqui para ele ficar exatamente igual aos 5 minutos. Pessoal, Roseli, mas por que você não opera nos 5 minutos? Justamente por isso. Porque no Renko, o MACD é excepcional como filtro no Renko. Tá? Vou achar um exemplo para ficar mais específico para vocês aqui. Ó. Vou achar um bem visível aqui para vocês, entender. Ó. Esse aqui é um exemplo. Ó. Um exemplo de um stop que levaria. Vamos esquecer as médias no princípio. Tá? Até vou tirar essas médias do gráfico aqui. Ó. Porque eu quero exemplificar apenas o exemplo para vocês. Tá? Só para deixar como exemplo no gráfico aqui. Então vamos colocar aqui no dia 9/2. Vou achar o 9/2 aqui também. No dia 9/2 aqui. Beleza. Então aqui tem os dois gráficos ajustados já, certo? Ajustar a prova das linhas médias lá. Mostrar o filtro para vocês porque que é um trade que me daria stop antes de ir para os meus alvos. Então, ou seja, aqui, vamos dizer que as médias estivessem apontando para baixo que eu pudesse vender aqui. O que o mercado fez aqui? Ele pegou, desceu, fez um pullback no ajuste e caiu. Isso aqui é um pivô de queda, certo? O que eu tenho para cá? Eu tenho os meus alvos aqui que eu vou projetar nesse pivô de queda que ele armou aqui. Isso aqui seriam os meus alvos. Então, seja, dentro desse trade aqui, ó, eu tenho aqui meu último alvo aqui no 109.935. Veja que interessante. Ele fez esse pullback, ativou aqui, fez mais um pullback no rompimento, aí veio, pegou o primeiro alvo, certo? Não pegou o segundo e começou a voltar. Aonde que eu tenho indicativo que esse trade não vai vir para o segundo alvo, não vai vir para o terceiro alvo antes de me estopar ou me tirar no 0 a 0? O MACD, por quê? Porque ele fez esse fundo aqui e fez esse volume. Aqui ele fez um fundo mais baixo e fez um volume menor, então ou seja que eu tenho divergência. Então aqui o que me diz aqui? Eu poderia ter entrado nesse trade, sim, deu setup, armou o pivô de queda e eu entrei. Pegou o primeiro alvo, eu já vejo que o volume MACD não fez um volume expressivo, que deve ser um volume maior que isso aqui, para indicar que o mercado está com vontade de cair. Se ele não fez isso aqui, é um indicativo que eu devo sair do trade. Então o que acontece? Ele veio aqui, pegou o meu parcial, virou esse box, eu zero na mão o restante, porque eu sei que o mercado vai voltar lá onde está o meu stop. Esse é um filtro. Tá, beleza. Então aqui nos 5 minutos eu tenho exatamente o mesmo trade posicionado para vocês aqui. Tem exatamente a mesma coisa aqui. Eu tenho esse pivô que o mercado deixou aqui, certo? Bom, deixa eu desenhar para vocês para ficar mais nítido aqui para vocês entenderem. O que o mercado fez? Ele veio, fez isso aqui, fez esse pullback aqui e rompeu. Isso aqui é um pivô mais escondido. Eu gosto do Renko porque o Renko torna isso mais claro. Ele fez esse pivô mais claro, que foi o mesmo pullback que ele fez aqui no ajuste, o mesmo ele fez aqui, tá? Até para ficar mais claro para vocês ainda, eu vou desenhar aqui com o desenho do Profit aqui, vocês vão conseguir enxergar melhor isso aqui. O marcador aqui, ó. Então o que tem aqui? Ele fez aqui, ó. Rompeu, subiu, caiu. Aqui, alvo, venda. Ó, tá desenhado aqui. O pivô não tá muito claro aqui, porque aqui os 5 minutos ele tende a esconder mais as coisas do que o Renko. É por isso que eu opero o Renko. Se os 5 minutos mostrasse isso, eu operava 5 minutos. Ah, mas o que é esse desenho aqui ele está me mostrando? Aqui ele fica meio fora, para ele ser temporal, mas o que ele quer me mostrar é isso aqui, ó. Seria isso aqui. Que ele está me mostrando aqui. O desenho não fica muito certo aqui no gráfico, deve dar diferença porque um é temporal e outro não.
Mas seria esse desenho aqui que ele tentaria estar me mostrando aqui. Seria este pullback, esta pullback, que ele rompeu, fez o pullback no ajuste e armou o pivô aqui, certo? Que vocês entenderam melhor. Ó, agora deu para entender melhor, né? A entrada. Ou seja, o que o MACD faz aqui para mim? Justamente ao contrário. Ele me dá um volume maior aqui, indicando que o trade vai ter continuidade. Ou seja, aqui os 5 minutos é uma informação falsa. E aqui o MACD está me dando informação exatamente que eu preciso saber. Então, por conta de me usar MACD, eu opero o Renko. Só por causa desse... Cara, isso aqui mudou minha vida, cara. MACD é simplesmente sensacional. Ele me fez zerar um trade aqui que seria perdedor. Aqui. E os 5 minutos fazia o quê? Eu acreditar no trade. Por quê? Porque deixou o volume aqui. Então, é por isso que eu opero o Renko. É por isso que eu opero o MACD. E é por isso que eu estou sempre calibrando pelos 5 minutos as minhas médias, justamente para mim ter esse tipo de filtro, que é uma coisa que eu não tenho. Beleza? Então é isso aí que eu queria mostrar aí. So anytime you saw me, you want your